O Palácio do Planalto cansou de apanhar calado nos bastidores do Congresso e o presidente Lula ele resolveu chutar o balde de uma vez por todas. Sabe quem que é o alvo? Ninguém menos do que o todo-poderoso presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A bomba que tá correndo nos bastidores de Brasília é que o governo ele simplesmente, galera, cansou do jogo de chantagem e acabou preparando uma contraofensiva muito pesada para enquadrar a liderança do Senado. O Lula simplesmente deu basta. A ordem interna no Planalto agora é muito clara. Acabou o tempo de passar a mão na cabeça de quem está usando o cargo público para fazer pirraça política e travar os projetos que estão mexendo diretamente com o bolso e a vida do povo brasileiro. Quem achava que o governo ia aceitar as rasteiras que acabou tomando no primeiro semestre sem reagir, simplesmente, galera, quebrou a cara feio. O clima azedou de um jeito que não tem mais volta e a resposta que está sendo desenhada nos bastidores, com certeza, pessoal, promete desmontar o castelo de cartas que o Alcolumbre achou que tinha construído no Congresso. Galera, para você entender como que a gente chegou nesse ponto de guerra total, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e olhar para a maior traição política que aconteceu recentemente. Todo mundo sabe que o Lula ele indicou o Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Messias com certeza é um cara de extrema confiança do presidente, inclusive ele é preparado, jurista de primeira linha. Mas o que o Alcolumbre fez? Ao invés dele fazer uma sabatina técnica, limpa, justa, ele acabou usando a cadeira de presidente do Senado para articular uma rejeição histórica contra o indicado do governo. E por que ele fez isso? Por puro interesse pessoal, cara. O Alcolumbre, ele queria empurrar o aliado dele, o Rodrigo Pacheco, para aquela vaga no STF de qualquer jeito. Como o Lula ele não aceitou ser chantageado e ele manteve o Messias, o Alcolumbre simplesmente operou nos bastidores com a ala mais conservadora e bolsonarista para simplesmente, galera, derrubar o nome do governo. Foi uma molecagem sem tamanho, um revanchismo barato que simplesmente deixou a corte máxima do país simplesmente desfalcada só porque os caprichos de um senador não foram atendidos. Só que, galera, mal sabia o Alcolumbre que o Lula ele não é de engolir sapo, muito menos de se curvar para esse tipo de jogada de bastidor. Em uma reunião ministerial recente que acabou deixando os conselheiros de cabelo em pé, o Lula ele olhou na cara de todo mundo e cravou: o Jorge Messias ainda vai ser o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, galera, isso mesmo que você tá ouvindo. O governo já bateu o martelo e vai reenviar o nome de Jorge Messias para o Senado. E isso, com certeza, não é somente uma indicação, cara. Isso é um desafio direto ao poder do Alcolumbre. É o Lula dizendo: você, Alcolumbre, rejeitou na base do tapetão. Agora nós vamos ver se você tem coragem de segurar de novo o nome que o presidente da República simplesmente acabou escolhendo com base na lei. Para aprovar o Messias agora, o Senado ele teria até que mexer em regras de regimento se ele quisesse acelerar. E o Alcolumbre simplesmente está numa sinuca de bico absurda. Agora, se ele ceder, ele vai mostrar fraqueza. Se ele peitar de novo, o Planalto vai cortar o oxigênio político dele de um jeito que ele simplesmente, galera, nunca viu antes. Mas aí você me pergunta, beleza, mas como que o Alcolumbre tá atacando o governo agora? Cara, a estratégia do Alcolumbre é mais velha e suja da política de Brasília. Quer soltar pautas bombas para quebrar o país e colocar a culpa em quem? No presidente da República. A última que ele acabou aprontando foi pautar e votar a toque de caixa a PEC dos agentes de saúde. Olha o nível da malandragem, galera. Ninguém é contra dar direito aos trabalhadores da saúde. O governo, ele inclusive apoia a categoria. O problema é que o Alcolumbre enfiou um impacto fiscal de quase 30 bilhões de reais nas contas públicas, sem indicar, é claro, de onde vai sair um único centavo para pagar essa conta. O Ministério da Fazenda, inclusive, acabou avisando. A equipe econômica acabou implorando por responsabilidade, mas ele ligou o trator no Senado e aprovou a matéria em 2 turnos só para criar um rombo fiscal e tentar desgastar a gestão do Lula. É de uma irresponsabilidade, galera, sem tamanho, usar o
o orçamento do Brasil como refém para fazer guerrinha política pessoal. Agora, o plano por trás dessas pautas bomba é muito claro e o Planalto já mapeou tudo. O Alcolumbre e os aliados dele sabem muito bem que se a economia do Brasil decolar, o governo Lula ele vai ficar com uma força eleitoral imparável. Então, qual que seria a tática deles? Tentar sabotar a economia por dentro. Aprovar gastos bilionários que não estavam previstos serve exatamente para desequilibrar a inflação, assustar os investidores e forçar o Banco Central a manter os altos juros. E aí, quem é que sofre na ponta? É o trabalhador que vê o preço da comida subir no mercado, enquanto o senhor Davi Alcolumbre fica sorrindo na cadeira estofada do presidente do Senado, achando, é claro, que está sendo o mestre da estratégia política, mas a máscara, galera, simplesmente caiu. O governo cansou de jogar na defensiva e começou a expor essa engrenagem de sabotagem para a população ver quem realmente está jogando contra o Brasil. Agora, se você acha que a irresponsabilidade fiscal é o único problema, olha o que ele está fazendo com as pautas de real interesse do povo brasileiro. A PEC que propõe o fim da jornada de trabalho na escala 6x1, que inclusive, galera, é uma das maiores demandas da classe trabalhadora hoje em dia, uma pauta que inclusive humaniza o trabalho e que o governo quer ver avançar, simplesmente acabou sumindo no Senado. A proposta, ela já foi aprovada de forma avassaladora na Câmara dos Deputados, chegou com toda a força lá no Senado, e o que o Alcolumbre fez? Jogou na gaveta, engavetou. Então ele finge que faz reunião com o sindicato, senta na residência oficial com lideranças, mas a verdade é que ele mandou o Senado para o recesso parlamentar e avisou nos bastidores que essa matéria não vai ser votada antes das eleições. Então ele está literalmente congelando um direito do trabalhador para não desagradar os grandes empresários que estão financiando os aliados dele nas eleições. Então isso é uma traição descarada ao povo brasileiro. Então, enquanto o trabalhador brasileiro ele continua pegando o ônibus lotado de segunda a sábado, cumprindo essa escala massiva de 6 dias de trabalho para um de descanso, o senhor Davi Alcolumbre e a sua turma fecharam as portas do Senado e entraram em recesso parlamentar no final de julho. Cara, pensa comigo aqui, com tanta coisa urgente para votar, com o país precisando de medidas econômicas para conter as tarifas externas e ajustar o orçamento, como é que esses caras se dão ao luxo de parar o Congresso por semanas? E o pior, hein, é que o Alcolumbre já mandou avisar que mesmo quando eles voltarem em agosto, o ritmo vai ser de esforço concentrado mínimo, ou seja, eles vão trabalhar quase nada, porque vão estar ocupados demais viajando para fazer campanha. Galera, o Senado acabou virando um comitê eleitoral particular do Alcolumbre, enquanto as reformas estruturais que o Planalto está tentando aprovar ficam mofando nas gavetas da presidência da casa. E é claro que a lista de maldade não para por aí não. O Planalto está num sinal de alerta máximo, porque existem medidas provisórias cruciais enviadas pelo governo que estão correndo o risco de caducar, de perder a validade, simplesmente porque o Alcolumbre está recusando a instalar as comissões mistas para votar as matérias. Um exemplo clássico que está mexendo com o bolso de muita gente é a MP, que mexe na chamada taxa das blusinhas, aquela cobrança sobre compras internacionais que acabou gerando o maior desgaste para o governo. Então, o Planalto ele conseguiu reverter essa situação, montou uma estratégia para tentar proteger o consumidor às vésperas das eleições, mas o Congresso está simplesmente jogando parado para deixar o MP perder o prazo em setembro. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem muito bem que se a MP caducar, o desgaste vai cair todo no colo de quem? Do presidente Lula. É um jogo político nojento, onde o cidadão comum é usado como bucha de canhão só para os caciques da União Brasil manterem um governo refém. Só que a mamata de bater no governo sem receber o troco simplesmente acabou, galera. O presidente Lula acionou os seus principais articuladores políticos e deu uma ordem expressa: vai sim haver um enquadramento geral. O Planalto começou a passar o pente fino em todos os cargos federais que o Alcolumbre e o seu partido, a União Brasil, possuem na esplanada dos ministérios e nas estatais. A mensagem que foi enviada pelos emissários do governo foi curta e grossa. Quer jogar contra a economia e rejeitar indicado do STF? Beleza.
mas saiba que os seus indicados também estão mamando em cargos do governo que vão sim para a rua amanhã. Vamos pensar assim, é o famoso efeito rebote que os analistas políticos de Brasília já estão prevendo. O Lula cansou do presidencialismo de coalizão, onde o governo está entregando os cargos, entrega o orçamento das emendas e na hora de votar os projetos do povo, o presidente do Senado cospe no prato que comeu. O cerco tá fechando. E não é só o Planalto que tá cobrando essa conta não, galera. A internet acordou e a pressão popular em cima do Alcolumbre nas redes sociais tá uma coisa absurda. O cara tá sendo bombardeado dia e noite nos perfis oficiais dele. Movimentos sociais, centrais, sindicais e trabalhadores comuns simplesmente se uniram em uma campanha pesadíssima, chamando o presidente do Senado de inimigo do povo e traidor dos trabalhadores, por causa simplesmente do congelamento da PEC 6x1. Ele achou que ia simplesmente conseguir abafar o debate do fim da escala 6x1, jogando a discussão para depois das eleições, mas o tiro acabou saindo pela culatra. Hoje, qualquer postagem que ele faz sobre o Amapá ou até mesmo sobre o Senado é inundada de milhares de comentários cobrando uma postura digna. A opinião pública percebeu que ele está usando o Congresso como balcão de negócios pessoal e a cobrança tá sendo implacável. Agora, galera, outro ponto que tá mostrando bem o caráter oportunista do Alcolumbre é o jogo que ele faz com os pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente os que estão mirando o Alexandre de Moraes. A oposição bolsonarista tá vivendo protocolando pedidos novos, já são dezenas deles acumulados na mesa do presidente do Senado. O Alcolumbre, em vez de dar uma solução definitiva, arquivar de vez ou até mesmo seguir a lei, prefere manter esses processos guardados na gaveta como se fosse uma arma de checagem. Ele está usando isso para ameaçar o STF quando quer alguma decisão favorável aos seus interesses e ao mesmo tempo está acenando para a extrema-direita fingindo que está avaliando os pedidos. Então é um teatro completo, ele não tem coragem de peitar o STF de verdade, mas ele adora usar o cargo dele para criar uma instabilidade institucional artificial, somente para inflar o próprio ego e parecer o homem mais poderoso da República. Agora, sabe qual é o foco real do Alcolumbre enquanto o Brasil precisa de soluções? É garantir sua própria hegemonia e a sua reeleição na presidência da casa no futuro. O cara tá vivendo em função de articular apoios para se manter no topo do Congresso a qualquer custo. Então ele montou um bloco político gigantesco, foi eleito com mais de 70 votos da última vez, mas esse império dele tá começando a rachar. Senadores que antes apoiavam o Alcolumbre de olhos fechados já estão percebendo que a briga dele com o Planalto tá trazendo mais prejuízos do que vantagens para bases estaduais. Ninguém, galera, quer ficar num barco que escolheu brigar com o presidente da República por pura vaidade. O isolamento político dele tá crescendo e a arrogância de achar que manda no Senado sozinho simplesmente começou a cobrar um preço muito caro no xadrez político de Brasília. Agora, para piorar a situação do nosso querido senador, as coisas no quintal de casa dele, lá no Amapá, estão desandando de um jeito assustador. Saiu uma pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisa que caiu como uma verdadeira bomba atômica no gabinete do Alcolumbre. O atual governador do Amapá, Clécio Luiz, que é o aliado número 1 do Alcolumbre e que tem o apoio do governo federal, aparece mais de 40 pontos atrás do ex-prefeito Antônio Furlan nas intenções de voto para 2026. É uma lavada histórica. E tem mais, hein? A esposa do Furlan, a Raíssa Furlan, ela lidera isolada a corrida para o Senado, deixando os candidatos do grupo do Alcolumbre comendo poeira. Ou seja, o Alcolumbre está vendo o seu império político simplesmente desmoronar no seu próprio estado natal. É por isso que ele está desesperado, soltando pautas bombas e, é claro, tentando mostrar força em Brasília, porque ele sabe muito bem que o seu reduto eleitoral está escorrendo pelas mãos. Então, galera, esse cenário todo só mostra uma coisa. O perfil do Senado precisa mudar urgentemente. Nas próximas eleições, 2/3 das cadeiras do Senado vão ser renovadas. São 54 vagas em disputa de um total de 81. Então essa com certeza vai ser a oportunidade de ouro para o povo brasileiro limpar o Congresso desses caciques da velha política que está usando o parlamento como se fosse um feudo privado. Então o Alcolumbre, ele sabe muito bem disso e ele tá apavorado porque se o perfil da casa mudar e entrar uma bancada mais progressista, alinhada com os direitos sociais e com o desenvolvimento do país,
com certeza o poder dele vai acabar no dia seguinte. O governo Lula, ele sabe jogar esse jogo de longo prazo e já está se articulando nos estados para apoiar candidatos ao Senado que tenham, é claro, compromisso de verdade com o Brasil e não com o bolso de emendas parlamentares. Agora, galera, para fechar com chave de ouro, o recado do Palácio do Planalto para o Davi Alcolumbre foi dado e o cronômetro tá correndo. O Lula cansou de intermediários e de conversas moles. Ou o presidente do Senado ele vai abaixar a crista, desengarreta a PEC do fim da escala 6x1, assume a responsabilidade fiscal do país e para de sabotar as medidas provisórias do governo, ou simplesmente, galera, a máquina federal vai passar por cima do grupo político dele, sem dó nem piedade. O governo federal tem a caneta, tem o apoio popular e tem a verdade do seu lado. O Brasil não pode mais ser refém de chantagistas de plantão que estão travando o progresso da nação por capricho eleitoral. E você, galera, o que você acha dessa postura do Alcolumbre? Ele tá certo em criar esse rombo bilionário ou Lula fez bem em dar esse basta definitivo? Deixe nos comentários aqui se você concorda, se você discorda. É importantíssimo a sua interação no nosso vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda vez que nós postarmos vídeo no canal, o YouTube vai mandar para você em primeira mão. Torna-se membro do canal, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!